reflexionando. Egocentrismo, a marca da besta. Jesus is Lord, the Lord of Lords. Our God be praised forever. Jesus is King, the King of Kings. Our God be praised forever. Jesus is Lord, the Lord of Lords. Our God be praised forever. Nos anos áureos do cristianismo, os crentes em Jesus Cristo eram intitulados como protestantes. Éramos chamados de protestantes, porque protestávamos contra o pecado. Na pós-modernidade, em meados dos anos 90, chegou uma nova onda oriunda da América do Norte, que invadiu a América do Sul, intitulada evangélico, uma ramificação do movimento gospel, que significa tudo é Jesus. Daí por diante, começamos a visualizar nas redes sociais e em redes de televisão prostitutas seminuas, usuários de drogas ilícitas, homossexuais, adúlteros, afirmando em rede mundial e nacional que são evangélicos. Mas o que significa o termo evangélico? Segundo o dicionário do nosso vernáculo, de nosso idioma, evangélico significa aquele que é próprio ou proveniente do Evangelho, especialmente dos 4 evangelhos do Novo Testamento. Diz também que o ensinamento evangélico é aquele que se apresenta em conformidade com os princípios do Evangelho. Quanto ao espírito evangélico, está relativo às igrejas e comunidades religiosas procedentes dos diversos movimentos do século XVI, conhecidos por reforma. E no que se refere, no que tange ao ministro evangélico, é aquele que revela a tendência ou intenção reformista, missionária ou redentora. Por fim, a pregação do evangélico deve ser feita por um membro de igreja genuinamente evangélica. Porque Jesus disse: eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda vara que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O ensinamento de Jesus de Nazaré é que aprendam dele, que é humilde.
de que o maior será o menor no reino de Deus, que devemos servir uns aos outros e mais, que devemos olhar para o outro como se fosse superior a nós. O discurso é bonito. Se colocado em prática, na teoria é de grande relevância. Porém, quando passamos para o campo da pragmatização da retórica, nos decepcionamos, porque saímos dos ensinamentos de Jesus e adentramos nos ensinamentos dos fariseus, que é: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é doutrina farisaica, pura hipocrisia. Com isso nos afastamos da sã doutrina que outrora recebemos dos nossos pais na fé. Não arranquem nem mudem de lugar os marcos antigos. Não foi debalde que foram fincados e estabelecidos. Com a entrada do movimento gospel e a nova nomenclatura evangélico, o evangelho popularizou-se alarmantemente com caráter libertino, ao invés de proclamar a liberdade em Cristo. Esses evangélicos promíscuos vivem um evangelho que não confronta nem exige deles mudança de vida, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso significa dizer que o crente em Jesus deve viver em novidade de vida. Assim, tanto o movimento gospel como o termo evangélico tomou grande relevância não por causa dos evangélicos, mas através daqueles líderes heterodoxos que abandonaram os ensinamentos que receberam de seus pais na fé e se entregaram às suas paixões e concupiscências. Com isso, o antropocentrismo retornou ao ponto culminante das reuniões dos chamados evangélicos. Se não for eu que dirija o culto não é bom. Se eu não for o pregador, a pregação não é boa. Se não for eu que anime a igreja fica dormindo. Se não for eu que tenho as ideias da programação do culto, essa festa não é boa. Se não for eu, e você é quem? Quem? O egocentrismo, a vaidade e o orgulho desses fariseus transcendem o cognitivo deles, habitam numa terra plana e vivem numa teologia Thundercats, levando as pessoas ao relativismo religioso, afrouxando a ortodoxia implantada pelos apóstolos. Mas não se engane, nem se deixe enganar. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso mesmo ele vai colher. Portanto, esses líderes gospel da teologia Thundercats e do movimento gospel irão pagar muito caro. Tanto eles como seus seguidores estarão diante do grande trono branco.